Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical desta manhã. O tema da nossa lição é Força para Viver. O texto base encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no verso 16. Mas antes eu quero fazer um comentário aqui. Durante a semana, nós abordamos o roteiro da revista, a fim de facilitar que durante a aula de domingo nós estejamos mais familiarizados com o texto, mais familiarizados com o tema. Então, no grupo que nós temos da EBD, nós abordamos alguns tópicos da nossa lição e eu pressuponho que vocês também leram os textos base da nossa lição. Então, eu quero começar com a abordagem que o autor faz na introdução da lição. Ele afirma que não existe pessoas sem problemas. Isso é uma verdade. E nós sabemos que todo problema ele gera uma preocupação, todo problema ele gera desânimo. Então, o texto da nossa lição, ele diz o seguinte, no versículo 16 do capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o apóstolo Paulo, vocês bem sabem, que foi o bandeirante da fé. O apóstolo Paulo ele foi o grande desbravador da fé cristã. Ele fez ao menos 3 viagens missionárias, tendo em vista que naquela época as viagens eram muito perigosas, eram muito hostis. E ainda mais o apóstolo Paulo, ele carregava um tesouro precioso, que era o Evangelho. Ele pregava o Evangelho em toda a bacia do Mediterrâneo, como nós vemos no livro de Atos. E isso não foi tarefa fácil. O apóstolo Paulo ele fundou igrejas na Ásia Menor, ele participou de vários empreendimentos missionários naquela época. E isso lhe gerou um alto preço, muita oposição, e gerou muito sofrimento, a ponto do apóstolo Paulo e a sua equipe, os seus colaboradores, os seus companheiros, se desesperarem da própria vida. E isso, quando gerava desânimo, quando gerava preocupações excessivas, o apóstolo Paulo ele sempre olhava para o Senhor, a ponto de no nosso verso aqui que estamos examinando, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. O apóstolo Paulo aqui ele fala de homem exterior. Em outras passagens de outros versículos ele fala de homem interior. Conforme a revista relata, isso era uma linguagem filosófica grega, que eles estavam acostumados com isso. Eles estavam acostumados a olhar para essa imagem do homem interior, homem exterior. Isso quer dizer o quê? Paulo fala daquilo que ocorre dentro de nós. Provérbios 23 diz o quê? Provérbio 23 diz que a fé se estabelece no coração, de onde procedem as fontes da vida. Em várias passagens, nós encontramos uma porção de versículos dizendo que o nosso coração é o abrigo das nossas emoções e sentimentos. Nós encontramos dizendo que o nosso coração
é de onde procedem todos os desígnios, isso é, as vontades, as ideias, os planos, os desejos. E lá também abriga a fé em Jesus. E o apóstolo Paulo, tendo ciência disso, e sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, ele jamais desanimou, ele jamais desistiu daquilo que ele estava fazendo. E sempre encontrou forças para viver, sempre encontrou forças para continuar a caminhada. E nós não somos diferentes, nós vivemos constantemente sofrendo com problemas que nos cercam. E como o autor da revista diz, não existem pessoas sem problemas. Ele diz também que todos se encontram expostos a situações que geram preocupação e desânimo. E são várias, e nós sabemos disso. Ele diz também que isso nos leva a perder as perspectivas da vida. Isso é muito, podemos dizer, muito ruim para a nossa vida. Isso acontece com todas as pessoas, sem acepção. A revista também comenta que há uma teologia muito equivocada que diz que aquele que está em Cristo, que aquele que se converteu, que aquele que se santificou, que aquele que é justificado, não passa por sofrimento. Lê do engano quem pensa assim. O autor diz, ao contrário do que muita gente se apega e prega, a vida cristã não nos isenta de passar por isso. Muito pelo contrário. E ele diz que nós vivemos sempre no meio de dificuldades. E isso redunda em quê? Redunda em que nós precisamos de força para viver. Nós precisamos de força para caminhar, para continuar a nossa vida. Então, analisando o texto e todos os textos que nós lemos durante a semana, apesar das muitas críticas, o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua defesa diante dos inquiridores, daqueles que queriam neutralizar a sua vida, daqueles que queriam parar a sua caminhada como grande bandeirante da fé, aquele que foi enviado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Ele apresenta a sua defesa de maneira tranquila, de maneira branda. Ele apresenta uma fé firme e inabalável diante daqueles inquiridores. E um versículo muito utilizado pelo apóstolo Paulo, que o autor destaca aqui, é: o justo viverá pela fé. E nós, que somos justificados em Cristo Jesus, nós vivemos pela fé. Nós somos chamados a viver pela fé. Perceba que logo adiante o autor destaca essas imagens extraídas da filosofia grega, onde o apóstolo Paulo ele faz alusão acerca de homem interior, homem exterior, visível e invisível, temporal e eterno, morada terrestre, habitação celeste. Perceba que tudo isso nos mostra que o apóstolo Paulo ele sempre fez essa comparação entre aquilo que era visível e o que era invisível, aquilo que era temporal, isso é, que estava acontecendo agora, e que era atemporal, que estava fora do tempo, eternidade. E onde nós encontramos isso? Na palavra. Perceba que a experiência de Paulo transmite encorajamento aos coríntios, aquela igreja que estava passando por grandes e sérios problemas, estava sofrendo muita oposição também, estava enfrentando muitas adversidades. E isso também se aplica a nós hoje.
aplica a igreja, aplica a nossa vida em todas as suas áreas, em todos os sentidos. Então perceba que a pessoa encontra força para viver e encorajamento para enfrentar as tribulações da vida. Esse é o ensino apostólico. Isso é o que a Escritura nos mostra. Irmãos e irmãs, e nós vemos muitos procurando essa força para viver em lugares paliativos, lugares que amenizam até num certo momento, mas depois aquilo volta e muitas vezes com maior intensidade. E a pessoa novamente drena a sua energia, ela fica desanimada, ela fica sem expectativa de vida e ela continua a andar de tanque vazio. Mas a palavra nos mostra, ao contrário do que nos faz pensar acerca do sofrimento, acerca das lutas, esse versículo ele nos mostra que nós não devemos desanimar. Ele nos mostra que nós somos encorajados para continuar em frente. Então, o apóstolo Paulo ele diz o quê? Nós não desanimamos. E nós não devemos desanimar diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida. O apóstolo Paulo ele diz o quê? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele aponta para a degeneração do nosso corpo, para a degeneração da matéria, que nós vamos se degenerando. É muito comum isso, é natural. Mas ele diz que, contudo, o homem interior se renova a cada manhã, ele se renova de dia em dia. Então, irmãos e irmãs, por mais que nós estejamos passando por momentos de lutas, de dificuldades, todos nós, ninguém está isento disso, de passar por essas situações. E para enriquecer mais a nossa ilustração, antes de partir para as aplicações da lição, eu quero enriquecer mais a nossa lição e trazer ao nosso estudo uma situação chamada tríade trágica. Ela foi elaborada pelo grande médico do século passado, neurologista e psiquiatra Viktor Frankl, que ele faz essa tríade trágica, que é o quê? A dor e o sofrimento, a culpa e a morte, o luto. A tríade trágica, ela aponta para quê? Que todos nós, sem exceção, como o autor aborda aqui, que todos nós temos problemas. A tríade trágica também fala que todos nós enfrentamos isso, a dor e o sofrimento, tanto físico como emocional. Nós enfrentamos a culpa, porque quando nós cometemos algo errado, ou algo que não foi satisfatório, ou algo que nós cometemos mesmo sem intenção, nós nos sentimos culpados. E também a morte, o luto, todos nós, algum dia, em algum momento, passamos por isso. E nós não temos controle sobre nada disso. Ninguém consegue controlar dor e sofrimento, culpa e morte. Então a tríade trágica, ela é uma realidade nas nossas vidas. Mas quando eu olho para algo que vai além disso, eu me sinto forte. E a força interior, ela começa a brotar em mim. É onde eu quero ver com vocês o primeiro tópico da revista, a força interior. Então, o que seria isso? O homem interior e o homem exterior. O apóstolo Paulo, como nós comentamos, ele usa essas figuras de linguagem filosófica, mas isso quer dizer o quê? O nosso interior, a nossa vida espiritual
como nós falamos, o abrigo da fé, que a Bíblia sempre usa o coração como chave disso. Jeremias 17, 9, ele fala o quê? Que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, é extremamente perverso. Quem de fato sabe o quanto é mal? O grande reformador João Calvino disse que o coração é uma fábrica de ídolos. Em última análise, Jesus diz: do coração procedem os maus desígnios. Só que, irmãos e irmãs, quando a fé, quando a graça começa a operar dentro de nós, esses ídolos que nos levam a cometer uma série de pecados, como diz aqui a revista também, que é isso que corrompe, é isso que degenera o nosso corpo, conforme o autor aborda aqui. A graça de Deus, ela age de maneira contrária. A graça de Deus, ela vem, ela aniquila tudo isso, ela limpa, ela faz uma asepsia dentro de nós e ela traz muita força para a gente poder viver. Porque nós não temos a capacidade da maneira exterior, da forma que vem de fora, como os judeus imaginavam e entendiam, e a revista aponta para isso. Eles entendiam que eles cumprindo a lei, todo aquele ritual, tudo aquilo que eles faziam, aquilo ia habilitar eles para estarem bem fortes. E não era isso. Paulo, quando confronta essa ideia dos judeus, ele mostra que isso só podia ser possível através da força interior. Já os gregos, como o apóstolo Paulo usa a linguagem aqui, até porque os coríntios eram totalmente pautados na filosofia grega, eles também entendiam que tudo isso vinha do intelecto, da força da mente. E Paulo fala, não, isso é força interior, é o homem interior. E ele faz essas alusões do visível, do invisível, e ele nos projeta para quê? Para o segundo tópico, para a visão do futuro. Então ele fala, vocês não estão vendo agora, e muitos deles só acreditavam naquilo que viam naquele momento. E Paulo projeta os seus ouvintes para o futuro. A defesa de Paulo, a visão do futuro, também fornece força para viver. Então, primeiro, a força interior, que vem de onde? Com a nossa linguagem, ela vem do Espírito Santo de Deus. Segundo, olhar para o futuro, ela também me fortalece, ele me projeta para o futuro. E quando eu penso no futuro com uma perspectiva boa, eu fico animado para viver. E não olhar de maneira pessimista, achar que tudo está acabado, achar que tudo está perdido e ficar pensando, o que será daqui um ano? Como é que será daqui 2 anos? Será que eu vou estar aqui com saúde, vou estar bem? Não, é você olhar para além. Enquanto estamos nesta vida, diz o apóstolo Paulo, gememos e sofremos. Palavras que se identificam com as dores de parto. Nós gememos e sofremos. Então isso indica, nós não estamos isentos. Mas um dia todo o sofrimento cessará. Então eu olho para isso. O corpo se revestirá da incorrupção. Tudo se fará novo. Então, olhar para o futuro com essa perspectiva, não com a perspectiva de, o que será daqui, eu acho que eu não vou estar bem, eu acho que eu não vou estar mais aqui. E eu começo a sofrer, eu começo a desanimar, eu começo a não ter mais perspectivas. E olhar para o futuro, à luz da palavra, isso me anima, isso me dá vigor, me dá força para caminhar, para continuar perseguindo o caminho. O terceiro
ponto. O poder da esperança. Então nós falamos, recapitulando, a força interior que o Espírito nos dá. Segundo, olhar para o futuro com essa perspectiva. Terceiro, o poder da esperança. Muita gente sabe de tudo o que foi descrito até aqui. O autor comenta, mas não acredita que isso lhe diz respeito. Então isso quer dizer o quê? Muitos estão inseridos no corpo de Cristo, mas quando se trata de algo futuro, se trata de algo que ainda não está visível, algo que está dizendo que é eterno, que é fora desse tempo, as pessoas perdem a esperança, ou não tem nenhuma esperança. Ele é enfático em dizer, muita gente sabe de tudo que foi falado aqui, mas ele fala, isso não se aplica para mim. Ele não tem perspectiva dessa gloriosa esperança, onde nós iremos se tornar uma nova criatura. Então, alimentar a esperança que fortalece a caminhada, isso só pode ser de uma maneira. Primeiro, descansar no Senhor, confiar plenamente no Senhor. Ele faz aqui um destaque do Salmo 131, que faz uma comparação de uma criança que descansa tranquilamente nos braços de sua mãe. Ele aponta para nós, descansar como uma criança nos braços do Senhor, se aquietar, mesmo diante de tudo que nós vemos. Nós temos que olhar para além disso e falar e pensar, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim a cada manhã, a cada momento, e descansar como uma criança descansa nos braços de sua mãe, e manter a esperança. Isso alimenta a nossa esperança. E o texto nos recomenda o quê? Desejar entrar nessa vida, esse verbo desejar. Eu preciso ter esse desejo latente, esse desejo aceso dentro de mim, de que um dia eu irei fazer parte dessa nova vida. Irmãos, isso aumenta, isso alimenta, isso fortalece a nossa vida, isso nos dá força para viver diante dos desafios, diante dos problemas da vida. E nem sempre é fácil esperar, nem sempre. É fácil, eu aqui na condição de professor de hoje, tentando exortar vocês aconselhando alguém, falando, mas na prática não é fácil. Nós somos medrosos, mas uma palavra como essa, manter a esperança como essa, nos enche de coragem, nos enche de força para caminhar. Principalmente em um tempo marcado pela pressa. Ele destaca aqui, nós vivemos um tempo em que nós só queremos apertar um botão e tudo esteja resolvido. Nós não temos mais limiar para esperar. Nós temos pouco tempo. Nós não sabemos mais usar o tempo de maneira adequada. Nós vivemos uma geração marcada pela pressa, que exige resultados automáticos e instantâneos, como o autor comenta aqui. E ser cristão, ser discípulo de Jesus, é esperar. Esperar vem do verbo esperançar, esperança. E a vida cristã é esperar e desejar fazer parte dessa vida. E para concluir a nossa missão, irmãos e irmãs, nós temos que clamar ao Senhor, orar ao Senhor, pedindo, suplicando, para que Ele nos encha do Espírito Santo,
do Senhor Jesus, para que nós possamos ter forças para caminhar. Esses dias, uma rápida ilustração, eu estava bastante cansado fisicamente, eu estava bastante compromissado, e eu acordei muito cansado mesmo. E eu orei ao Senhor pedindo força, pedindo para que o Senhor me revestisse de força física, energia. E o Senhor ouviu o clamor. E eu passei um dia tranquilo, um dia que eu tirei força de onde eu não tinha para resolver coisas, para encarar coisas. Muitas vezes a gente fica com medo, temerosos. E o Senhor nos reveste de forças para enfrentar. Essa força, ela não vem de nós, ela não vem de fora, ela vem do nosso interior. Ela vem do Espírito que habita em nós e que nos capacita para isso. Devemos ter a visão do futuro. Uma visão não pessimista, uma visão, podemos até usar a palavra otimista, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele preparou morada para mim, eu sei que tudo já está pronto. Eu sei que a dor e o sofrimento não vai me neutralizar, eu sei que a culpa não vai me neutralizar, e a morte também não, porque o meu Redentor venceu a morte. O meu Redentor, Ele vive. E eu sei, eu tenho o desejo, e isso gera o quê? Esperança, que nós vimos aqui. Eu tenho o desejo ardente, vivo, como brasas acesas no meu coração, para poder enfrentar as demandas, poder enfrentar as dificuldades da nossa vida. Mas eu tenho a esperança que um dia estarei na glória com o meu Senhor. E isso me trará força para viver. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.